Bom demais. Neste bloco a gente vai falar sobre as etapas ou fases do processo decisório. Maximiano, ele explica pra gente que o processo de tomar decisões ou processo decisório é uma sequência de etapas que vai desde a identificação de um problema ou oportunidade até a escolha e colocação em prática de uma ação, de uma solução. Então ele fala que quando a decisão é colocada em prática, o ciclo se fecha. Então uma decisão que se coloca em prática cria uma situação nova que pode gerar outras decisões ou processos daquela situação nova. Então, aqui temos vários autores, cada um defende algumas etapas, cada um defende algumas fases. Então eu vou apresentar aqui para vocês os principais para a gente poder matar qualquer questão lá que aparecer na sua prova. Beleza? Vamos começar então por Maximiano, já que a gente está falando dele. Ele defende aqui a ideia de 5 etapas, 5 fases principais. Maravilha? Quais são elas? Primeira, identificação do problema ou oportunidade. Aqui é a fase em que se percebe a existência de uma oportunidade a ser aproveitada ou então a existência de algum problema que exige a tomada de decisões. Então, primeiro, identifica-se um problema ou uma oportunidade. Depois, diagnóstico da situação. Nessa etapa, busca-se entender a oportunidade ou entender o problema e identificar suas causas e consequências. Fazer o diagnóstico. Depois, geração de alternativas ou desenvolvimento de alternativas. Depois que esse diagnóstico é feito, depois que foi entendido, identificado as causas, as consequências, é necessário criar alternativas, gerar alternativas, desenvolver alternativas, ideias. Para quê? Para aproveitar a oportunidade ou para solucionar o problema. Maravilha. A quarta etapa é a avaliação e escolha de uma alternativa. Então, foram geradas alternativas. Agora é hora de avaliar e escolher uma dessas alternativas. É a etapa onde uma das alternativas que foram criadas aqui acima, na etapa 3, é escolhida. Então as alternativas são avaliadas, julgadas, comparadas, né? Com o objetivo de quê? De que seja escolhida aquela alternativa que apresenta as maiores, as melhores vantagens. E por fim, a avaliação do quê? Da decisão. O processo de tomada de decisão ele se completa quando a decisão é implementada. E os efeitos dessa decisão são avaliados. A avaliação de uma decisão reinicia o ciclo do processo de resolver problemas ou de aproveitar oportunidades. Então, reinicia-se o ciclo depois aqui. Show de bola? Seguindo, temos as etapas de Chiavenato. Chiavenato, em uma de suas obras, em um de seus livros, propõe que o processo decisório é composto por 6 etapas. Quais são elas? Primeiro, identificar a situação. Trata-se aqui de identificar, mapear a situação, o problema ou a oportunidade. Essa etapa envolve, portanto, procurar definir a situação, diagnosticar causas dos problemas, definir os objetivos da decisão, identificar a situação. Depois, obter informação. Obter informações sobre a situação, sobre o problema, sobre a oportunidade, com o objetivo de reduzir a incerteza sobre a situação ou sobre o problema. Coletar informações daquela oportunidade, daquele problema, daquela situação. Terceira, gerar soluções alternativas. A etapa aqui onde são geradas as alternativas, os cursos de ação para solucionar
o problema ou para aproveitar a oportunidade. Próxima, avaliar e escolher a melhor alternativa. Então aqui as alternativas são avaliadas, comparadas, para se escolher aquela que seja mais adequada à solução do problema ou ao aproveitamento da oportunidade. Tranquilo, né? Depois, implementar a alternativa escolhida. Transformar aquela alternativa em uma ação efetiva. Então trata-se aqui de implementar a alternativa escolhida. Transformar aquela alternativa que foi escolhida na etapa anterior em uma ação efetiva. E por fim, avaliar os resultados. É aqui em que as alternativas escolhidas são monitoradas, avaliadas. Busca-se avaliar aqui também se o problema foi resolvido, se a oportunidade foi aproveitada, quais foram os resultados e as consequências da decisão que foi tomada. Show de bola? Maravilha. Agora fica ligado aqui que é o seguinte, ó, que Avenato, em uma obra, fala em 6 etapas. Em outra obra, ele traz 7 etapas. Pois é. Então aqui a gente destrinchou certinho, né? 6 etapas, e aqui ele vem, em outra obra, trata de 7 etapas. Quais etapas, Stefan? Primeiro, percepção da situação que envolve algum problema, tranquilo. Análise e definição desse problema, definição dos objetivos, tudo se conversa com o que a gente já viu de Maximiano ou do próprio Chiavenato, mas ele dá uma destrinchada maior. Depois, procura de alternativas de solução ao curso de ação, avaliação e comparação dessas alternativas, escolha, então você vê, né? Aqui ele fala avaliar e escolher a melhor alternativa. Primeiro gera, depois avalia e escolhe. Nessa outra ele destrincha, né? Primeiro ele fala em avaliar e comparar, e depois ele fala em escolher. Consegue ver aqui que ele deu uma destrinchada? Aqui avaliar e escolher a melhor alternativa. Aí aqui ele fala avaliar e comparar e escolher a seleção e selecionar, né, a alternativa mais adequada, mais satisfatória ao alcance dos objetivos. E por fim, implementação da alternativa escolhida. Não bastasse isso daí, você notou isso daqui, ó? Notou isso daqui? Maravilha. Então já vai ganhar uma estrelinha. Por quê? Porque em uma obra, Chiavenato trata de 6 etapas. Na outra, ele trata de 7 etapas desse jeito que tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha? E em outra obra, numa terceira obra, Chiavenato traz exatamente essas 7 etapas, contudo ele inverte a 5 e a 6. Então ele põe que a 5 é a escolha e seleção e a 6 é a avaliação e comparação. Ele inverte. Então escolha e seleção viria antes de avaliação e comparação das alternativas. É uma sequência que faz menos sentido. Claro que faz, né? Para nossa cabeça, assim, você pensar lá, ó, vou escolher a alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos e depois eu vou avaliar e comparar as alternativas. Ué, primeiro você não procurou a alternativa? O que tá aqui é mais lógico, ó. Procura a alternativa, avalio e comparo as alternativas e escolho a alternativa. Perfeito. Só que aí em outra obra ele vai lá e diz, procura as alternativas, depois escolhe e seleciona a alternativa, depois avalia e compara. Ele faz isso daí. Então, você tem que conhecer essa classificação. Por quê? Porque a prova pode cobrar dessa maneira invertido. E aí você vai ter que identificar que inverteu ali e marcar. Beleza? Então sempre, se tiver das duas formas, vamos dar prioridade para essa daqui, que é a mais lógica. Mas se não tiver, e a única forma que tiver for da forma invertida, aí você vai saber que tá se baseando nessa obra do Chiavenato que ele acabou invertendo aí. Beleza? Se não, se tiver das duas formas, eu sugiro selecionar essa daqui que eu trouxe, que é a mais lógica, né? Podemos dizer assim. Tá bom, Stefan. Então entendi. Em uma ele traz 6, no outro livro ele traz 7, em um outro livro ele traz essas mesmas 7
mas inverte a 5 e a 6 e acabou para Chiavenato, né? Não. Chiavenato em outro livro traz 4. Tem que saber? Tem, vem cá. No outro livro ele traz definição e diagnóstico do problema, procura de soluções alternativas mais promissoras, análise e comparação dessas alternativas de solução e seleção e escolha da melhor alternativa como um plano de ação. Beleza? Show? Então o que acontece? Você tem que ter em mente o quê? Uma compreensão geral sobre as fases do processo de tomada de decisão, né? Para quê? Saber que essas fases vão aparecer em sua prova de forma diferente, pode levar Maximiano, pode levar Chiavenato, pode levar, né, Chiavenato 1, 2, 3, 4, pode trazer um outro autor aí, mas se você tiver em mente a visão geral, você pode ver que elas são bastante, né, elas se conversam, Chiavenato, as visões do Maximiano, só aquela lá do Chiavenato que houve aquela inversão que você tem que ficar ligado, que se cobrar exatamente daquele jeito e não tiver outra com mais lógica, você vai marcar aquela, né, que tem uma obra do Chiavenato, porque senão a gente vai fazer o quê? Ter uma ideia geral. Eu quero que você tenha uma ideia geral para você conseguir se deparar na sua prova e conseguir acertar a questão tendo uma ideia geral com essas variações. O que você tem que perceber é que todas essas abordagens que a gente tratou aqui, elas convergem para uma mesma ideia. Então, primeiro você identifica a situação, depois, diagnóstico. Do quê? Para obter informações. Então, identifiquei a situação. Joia. Depois, vou fazer o diagnóstico. Vou obter informações. Depois, que eu já identifiquei, que eu já fiz o diagnóstico, obtive informações, eu vou gerar alternativas. Posso fazer isso. Depois, vou avaliar essas alternativas, vou comparar essas alternativas e vou escolher a alternativa. Depois que eu escolhi a alternativa, vou implementar essa alternativa que eu escolhi. E por fim, eu vou avaliar a decisão, vou avaliar os resultados. Essa é a ideia geral, nessa ordem. Beleza? Tirando aquele adendo, relembrando essa inversão que o Chiavenato faz aqui, que não faz tanto sentido, mas já apareceu em prova dessa forma, inclusive, tá? Só com isso que você tem que ficar atento. Mas, regra geral, são esses passos que eu acabei de elencar e você consegue identificar lá nas questões a mais correta. Combinado? Show! Então vamos de questão para a gente testar isso daqui, ó. Todos os processos da administração, planejamento, organização, direção e controle, envolvem tomada de decisões, o que torna o ato de tomar decisões a principal tarefa de todo administrador, seja ele do setor público ou privado. O processo decisório, para resolver problemas e aproveitar oportunidades realizado de forma estruturada, possui 5 fases principais. Quais são elas? Então ele veio aqui, ó, na identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico, geração de alternativas, escolha de uma alternativa e avaliação da decisão. Exatamente como trata quem? Maximiano. Então baseou-se aqui nas ideias de Maximiano. Beleza? Aqui, ó, fala em brainstorm, né? Gerar aqui a análise do ponto de equilíbrio. Os outros a gente vai tirando, né? Ponderação. Então, nenhuma das outras faria o menor sentido aqui pra gente e a gente mata com tranquilidade. Vamos ver mais uma. Processo de tomada de decisões, seja no âmbito organizacional ou pessoal, normalmente é complexo e produz efeitos. A sequência que garante a eficácia e a racionalidade do processo é... Então, olha lá. Mais uma vez aqui, né? Identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico, geração de alternativas, escolha da alternativa e a avaliação da decisão. Mais uma vez Maximiano, né? Então aqui a gente pode já tirar as outras que inverteram, né? Botou escolha aqui e avaliação depois, inverteu. Vamos ver a outra aqui, ó. Identificação do problema oportunidade, geração de alternativas, comeu aqui o diagnóstico, depois de identificação do problema, não. Diagnóstico e identificação do problema também não. Então letra I de estratégia.
Show de bola? Vamos ver outra. Segundo Chiavenato, o processo decisório é complexo e desenvolve-se ao longo de etapas. Assinale a opção que apresenta a primeira dessas etapas. Identificar a situação. Baseou-se aqui naquelas 6 etapas de Chiavenato. Identificar a situação, né? Trouxe certinho aí como Chiavenato trouxe. Então, letra A de aprovado. Maravilha? Obter informações lá de acordo com Chiavenato é a segunda etapa. Gerar soluções é a terceira. Transformar a solução curso de ação em uma ação efetiva é a quinta. Avaliar os resultados obtidos é a sexta etapa lá do Chiavenato. Então, letra A de aprovado. Vamos para outra. O processo decisorial é complexo e depende das características pessoais do tomador de decisões, da situação em que está envolvido e da maneira como percebe a situação. O processo decisorial exige 7 etapas. Então já vimos, né, Chiavenato aí. Enumere as etapas abaixo de 1 a 7, sendo 1 a primeira etapa e 7 a última, e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta. Então vamos lá. Ó, primeiro, percepção da situação. Joia? Vamos fazer com Chiavenato ali, né? Primeiro, percepção da situação. Então aqui, ó, percepção da situação. Vou riscar ela que a gente já foi, ó, primeiro. Depois, análise e definição do problema. Então, peraí, vamos lá, análise e decisão do problema. Vamos procurar. Análise e decisão do problema tá aqui. Análise e definição, do problema. Então tá aqui. Beleza? Então o que a gente já tem aqui, ó? Ó o que a gente já pode ver. Vamos ver mais uma. Próxima. Definição dos objetivos. Definição dos objetivos tá aqui, ó. Definição dos objetivos é a etapa 3. Vamos para 4. Procura de alternativas de solução ao curso de ação. Procura de alternativas de solução ao curso de ação. Então, é a 4. Então, vamos ver, ó. A primeira a gente não sabe ainda. Beleza? Depois a gente tem a 3. Joia? Depois a gente tem a 1. Depois a gente não sabe. Depois a gente tem a 2. Depois a gente tem a 4. Então a gente já sabe que é essa daí, né? Que é a única que cabe aí pra gente. Então beleza. Então olha pra vocês verem o que aconteceu nessa daqui, ó. Depois da 4, se a gente fosse depois da etapa 4, viria a etapa 5, né? A etapa 5. Então a gente vai na etapa 5. Ó, escolha e seleção. Isso, vamos lá aqui, ó. Volta aqui, que eu quero mostrar para vocês, ó. Qual seria a etapa 5? Avaliação e comparação. Aí você vai lá e coloca. Etapa 5. Avaliação e comparação. Botei o 5 aqui, Stefan. Avaliação e comparação. Bateu? Não, não bateu. Poxa vida. Então, se assim, com a visão mais correta dele, a 5 não bateu. Vamos usar a visão invertida? Qual seria a 5 se invertesse aqui? A etapa 5 seria a escolha e seleção e a 6 seria a avaliação. Beleza? Então, vamos lá. Para outra, a 6 seria a avaliação. Beleza. E a 5, escolha e seleção. Então, vamos lá. 5, então, seria escolha e seleção. Estaria aqui, ó. Escolha e seleção. E a 6 seria, de fato, a avaliação e comparação. E, por fim, a 7 é a implementação. Cadê? Que está lá na primeira, né? Aí a gente vê. 6, avaliação e comparação das alternativas. Joia. 6, avaliação e comparação. Aí a primeira é a 7. E a quarta que está aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 é o número 5. Então, o que eu quero te dizer com essa questão?
que ele inverteu as ordens. Ele tratou como etapa 5, escolha e seleção, e 6, avaliação e comparação. Ó, ele tratou 5, escolha e seleção, e 6, avaliação e comparação. Houve aqui, então, uma questão baseada nas ideias de Chiavenato, em que a etapa 5 e 6 foram invertidas. Então, para você ver que as bancas cobram, né? Tá lá na obra de Chiavenato, e a banca cobra do jeito que tá lá, mesmo tendo essa inversão que não faz tanto sentido, mas você precisa saber para garantir o ponto se aparecer na prova. Combinado assim? Show de bola. E aqui, tratar ainda das fases do processo decisório na visão de Simon, que ele diz pra gente aqui, ó, 3 fases, né? Para ele possui 3 fases. A primeira, intelecção ou prospecção, é a fase aqui em que se identifica, se analisa a situação que requer algum tipo de solução. Então aqui a gente fala em identificação. E diagnóstico. Beleza? Depois, concepção, que é a fase de criação de alternativas para a solução do problema ou para o aproveitamento da oportunidade. E por fim, decisão, é a fase de avaliação das alternativas e escolha de uma dessas alternativas. Show de bola? Intelecção, prospecção, concepção e decisão. Vamos ver como é que isso aparece, ó. O modelo racional supõe que os somadores tenham informações adequadas, sejam capazes de avaliar e etc. Isso nem sempre é possível, pois fatores como emoções, preferências individuais e política acabam por interferir nesse processo. Considerando a complexidade do processo decisório, marque a alternativa correta que identifica as 3 fases do processo de tomar decisões. E aí a gente vai procurar aqui, ó, intelecção, concepção e decisão. Letra C de coruja. Maravilha? Com isso a gente encerra esse bloco. Nos vemos no próximo. Valeu!